Bom dia, pessoal. Desculpa aí, vou admitir o pessoal que está chegando. Olá, bom dia. Eu também estou ligando a câmera, porque são dois aparelhos, então tem que ligar os dois. Oi. Olá. Bom dia, bom dia. Tem alguns detalhes, vou esperar o pessoal chegar, na verdade, né? Quem tem aquelas listas, aquelas duas listas que eu passei, peguem elas aí, deixem aberta aí no computador de vocês, no celular, porque a gente vai estar trabalhando com as duas listas hoje, tá? Eu vou passar algumas informações que são relevantes, né? Só para consertar alguns detalhes aí que a gente, alguns detalhes de conceitos, tá? Para a gente ficar atento aí em alguns itens. Mas peguem as duas listas, eu também já vou abrir aqui. Meu computador está um pouquinho lento. Ô, Gustavo, bom Oi, dia. bom dia. Você depois pode me tirar duas dúvidas do capítulo 13 de Química 2? Posso tirar até agora, se quiser, enquanto a gente está aqui. Beleza. É da atividade 1, da página 16, no capítulo 13. Atividade 1, página 16, capítulo 13. Nossa senhora, meu computador tá o quê? Provavelmente... Deixa eu abrir aqui, tá? Provavelmente o senhor Windows deve estar atualizando. Então, ontem teve uma atualização, hoje tem outra, provavelmente. Tá? Esse travamento aqui por conta disso. Esse inferno. Se existe um sistema operacional que as coisas podiam funcionar sem ele, é o tal do Windows. Eu nunca vi. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o material, Maria, para eu poder me localizar. Tá muito ruim mesmo. Pior do que o normal. Vamos ver se melhora. Questão... Primeira série, ó. Segunda série. Química. Deixa eu achar aqui. Livro 4. Demora. Pessoal, lembre de registrar o nome no chat. Nossa, tá muito ruim. Tá? Tá com frio, Yuri? Tá frio assim em Linhares? Tô até com medo de ir aí. Eu já tô com preguiça de ir aí. Se tiver frio, eu não vou mesmo. Que frio é esse, Yuri? Que eu tô Eu com não calor. sei. Cadê? Tinha alguém esperando aqui na sala. Deixa eu... Gustavo, onde que tá a lista que você falou? Eu enviei as duas listas pela aula no Alunos Book. Tem uma na aula de ontem, dá uma olhadinha lá, de laboratório, e tem uma na aula de semana passada. Ambas estão na aula de laboratório de natureza, Luana. Uma na semana passada, na quarta-feira da semana passada, e outra na quarta de ontem, dessa semana. Tá? Pega lá. Deixa eu pegar aqui o exercício para abrir Olha. Química 1. Nada. Vamos lá, Maria. É a atividade número 1, proposta? Isso, é a 1 e a 8 que eu não entendi. A 1 e a 8. Tá. Isso. A 1. O estudo Assim, cinético. igual eu ia te perguntar, a um, eu não entendi como que eu sei que uma relação ela é elementar ou não, tipo, se não aparece que ela tá em etapas ou não, entendeu? Exato. Era essa a minha Exato. dúvida. Essa é a sua resposta. Exatamente o que você falou. Quando não aparecem as etapas. Então, se não aparecem as etapas, como por exemplo, na questão número 2, né? Deixa eu exibir a tela aqui para vocês. Caramba, hoje tá bem estranho. Eu sei, é a atualização do Windows mesmo. Não estava assim antes, agora tá tudo travando, tá horrível. O mouse parece que tá... Deixa eu tirar isso. Pode ser aqui que esteja me atrapalhando. É isso, sabia.
Vamos lá. Cadê? Share. Não, né? Não. É alguma coisa. Olha só, exatamente, ó, como você falou anteriormente, se você reparar na questão número 2, ele já traz para você, aqui a gente está falando do capítulo 3, só estou tirando algumas dúvidas, tá? Ele traz para você as etapas. Então, quando ele não trouxer isso, você considera a reação como elementar. Se houver a necessidade de não considerar, ele vai ter que te mostrar as etapas dessa equação, dessa reação, porque você não consegue prever essas etapas, entendeu? Você não sabe de onde veio as substâncias. Então, para que você consiga entender se uma reação ela tem um mecanismo lento, né, ou rápido, conforme for o exercício, ele vai te mostrar as etapas. Nesse caso aqui, como a gente tem uma reação, né, de processo único, é natural que elas sejam tratadas como reações em uma única etapa, tá? Se você perceber aqui nesta reação, você vai perceber o seguinte, vamos ver, mostrou que a velocidade da reação não depende da concentração de CO, mas depende da concentração de NO2 elevado ao quadrado. Esse resultado permite afirmar que o CO atua como um catalisador, o CO é desnecessário para a conversão do NO2 em NO. O NO2 atua como um catalisador. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa. E a velocidade da reação se dobra se a concentração inicial do NO2 for duplicada. Tá? Então você tem aqui, ó, como que você analisa... Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala, só um minuto. Como que você analisa... Tem que esperar esses 10 minutos. Espera aí rapidinho, pessoal. Some tudo os participantes daqui da minha sala. Some tudo o chat, some tudo quem está participando, se tem alguém esperando. Ó, falei, Murilo Fiorotti está aqui esperando. Ó. Então, como é que eu ia saber que ele estava esperando? Então, olha só. Nesse caso aí, como é que você determina, por exemplo, se tem ou não catalisador, Maria? Você vai olhar para a equação e vai visualizar que... Cadê a questão, gente? Cadê? Aqui. E vai visualizar o seguinte, esse material, ele é recuperado no processo, né, no final do processo. Então, se você visualiza, não tem ninguém mais, vamos lá então. Cadê? Gente, está muito lento o meu computador, o mouse está travando por algum motivo. Então, você visualiza se a fórmula ela se repete nos produtos. Se ela se repetir nos produtos, aqui a gente tem a presença de catalisadores. Então, veja bem, ó, não tem nos produtos nem o CO e nem o NO2 recuperados. Lembra que o catalisador ele necessita ser recuperado ao final do processo. Então, o CO2 o CO atua como catalisador? Não, porque ele não é recuperado no final do processo. Ele é convertido em alguma coisa, ele é convertido em CO. O CO é desnecessário para a conversão do NO2 em NO? Não, ele é necessário, porque ele faz parte, né, da reação, tá vendo? Ó? Ele não é recuperado no final. Se aqui... Deixa eu ativar meu quadro aqui, porque eu já percebi que não é essa lousazinha que está me atrapalhando. É alguma porcariada do Windows mesmo que está aí. Ah, meu Deus. Espera aí, pessoal. Espera aí que eu tenho que voltar lá na sala porque tem gente chegando agora. Aí. Então, olha só, Maria. Pode perguntar, enquanto eu estou justificando aqui, ó. Se aqui no final da minha reação tivesse CO de novo recuperado, isso indica que ele é um catalisador. Só que não há nos produtos a recuperação de nenhuma das duas substâncias iniciais. Então, não existem catalisadores aqui nesse processo. Então, não pode ser nem a letra A, nem a letra B, né, porque ele é necessário, nem a letra C.
A velocidade da reação, aí eu estou indo por eliminação. A velocidade da reação, ela dobra se a concentração inicial de NO2 for duplicada. Então ele fala o seguinte, ó, que depende, a velocidade da reação, ela depende da concentração do NO2 ao quadrado. Então, se a velocidade da reação dobra não, ela fica 4 vezes maior por conta daqui. Então, por eliminação, eu chego nisso aqui. Ó. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa. Mas, caramba, como é que eu vou saber isso? Nesse tipo de situação aqui, você conseguiria fazer por eliminação. Nos demais, ele te mostra as etapas. Porque não tem como você determinar para mim, porque como é que eu vou te afirmar que essa reação é uma reação complexa? Entende? Então aqui... É que eu tinha ficado em dúvida, porque quando nesse, mostra as etapas é fácil, né? sim, nesse primeiro caso, você trabalharia com a questão da eliminação das questões, entendeu? Porque ficaria mais fácil. Mas como que você chegaria a essa conclusão de que a reação deve acontecer em mais de uma etapa? É só você pensar no seguinte: para que essas substâncias aqui sejam convertidas, provavelmente é difícil pra caramba falar assim, porque vai todo um trabalho de olhar. Então, olha só, eu vou orientar da seguinte forma, para ficar mais fácil. Quando você observar questões que você... sei lá, será que essa reação acontece ou mais de uma etapa? Se você não tiver informações como as etapas acontecendo, ele tente eliminar as questões, porque aí você vai conseguir chegar a um denominador. Caso não seja possível por meio da eliminação das questões, eu aconselho o seguinte. Como que eu vou explicar isso? Eu aconselho você a trabalhar um pouco o olhar para visualizar, por exemplo, para o CO ser convertido em CO2, ele tem que passar por uma queima. Então, quer dizer que existe uma etapa aqui em que vai acontecer a queima do CO para o CO2. Então, quer dizer, tem etapas, tá vendo? Tem etapas. Você prevê por meio dos produtos, dos reagentes e produtos da reação. É um olhar um pouco mais, digamos assim, detalhado que você precisa ter, tá? Para você entender, por exemplo, que a conversão aqui ela depende de uma queima. Então, quer dizer, CO para CO2 ele depende de um processo de queima ali que vai acontecer. Então, quer dizer que acontece em mais de uma etapa tal reação, tá bom? É um mecanismo que você vai desenvolver com a resolução de atividades. Então, eu vou aconselhar dessa forma. Primeiro, elimine aquelas que não fazem o menor sentido. Se você conseguir responder, ok. Se não, perceba sempre que, se houver complexidade, né, mudança de fórmulas dos reagentes para os produtos, isso indica que aconteceram transformações intermediárias ali, né, de uma substância para outra, e aí você consegue chegar no denominador. Beleza? Já aproveitando essa questão aqui, espero, assim, eu vou pensar numa outra forma de te mostrar isso, e aí na aula de amanhã eu te mostro, pode ser? Beleza? Mas por enquanto a gente fica assim, tem que ter esse olhar mais detalhado. Mas na aula de amanhã, no início da aula, eu te mostro uma outra forma de entender isso aqui. E aí eu vou aproveitar para falar o seguinte. Pessoal, na hora que for determinar o coeficiente, o expoente aqui em cima, lembra o expoente que a gente fez aqui? Eu falava para vocês o seguinte, olha, que porcaria, tá muito ruim. Por exemplo, aqui a questão 5. Eu falava o seguinte, olha, selecione 2 trechos em que você tem, né, as substâncias constantes e tal. Nossa, tá muito ruim. Pera aí, pessoal.
Isso daqui é o que vocês vão estudar em Química Orgânica nas próximas semanas, tá? Isomeria. Deixa eu fechar isso também. Aí já deu uma melhorada, nada. Deixa eu fechar isso. A questão da IMESCAN aqui, muito legal essa questão. Resolvi ela ontem, bem bacana. Então vamos lá. A questão aqui que eu quero falar com vocês são duas. Uma de Química Orgânica e uma de Química 2, que é justamente essa aqui. Olha só que bacana. Lembra quando eu falei que a gente pega aqui, sei lá, deu 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, e aí eu divido o valor da velocidade pelo valor, da duplicação, ou enfim, que vai me dar o expoente. Isso é uma das técnicas. Existe uma técnica mais precisa, que eu acabei até esquecendo de falar ela com vocês na época. É o seguinte, por exemplo, eu escolhi 2 trechos aqui. E aí, Luana, eu vou conseguir te explicar o trecho que você me perguntou aqui, ó, né? Por que que triplica e etc. Beleza? Olha só. Aqui dobrou. Lembra que a gente vai determinar os expoentes? Aqui dobrou 2 vezes. Aqui se manteve constante e aqui dobrou. Então, você vai perguntar o seguinte. Eu acho que essa técnica fica até melhor. Fica até menos risco de você errar. Porque a técnica da divisão aqui, que são várias técnicas que a gente usa, mas a técnica da divisão aqui, do aumento da velocidade pelo aumento da concentração, você pode ter alguns erros, né? Pode induzir em determinados pontos algum erro. Então, eu penso melhor da seguinte forma. Se aqui é 2 vezes e aqui aumentou também em 2 vezes, eu vou pensar o seguinte, ó. Qual o número que eu elevar a 2, qual o expoente que eu tenho que elevar o número 2 para dar o resultado também de 2. Então, ó, qual é o expoente que eu tenho que elevar o valor de velocidade? Qual é o expoente que eu vou elevar o valor da minha velocidade, que vai ser igual à quantidade aqui que aumentou na minha proporção. Então, ó, qual o valor que eu tenho que elevar ao aumento da minha concentração para gerar o aumento da velocidade? Aqui a gente percebe que é 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Então, eu sei que o expoente do primeiro elemento vai ser 1, né? Que daria certo naquela técnica que eu falei anteriormente. Mas se eu selecionar, por exemplo, o trecho 1 e 5, eu percebo que aqui aumentou 3 vezes e aqui aumentou quantos para a substância B? 9 vezes. Se eu fizesse aquela divisão, eu chegaria ao expoente de 3. Só que esse expoente ele está errado. Por que que está errado? Porque se eu reparar nos outros valores, ele dobra. Ele não aumenta de 3 vezes, ele dobra, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu tiver que determinar o expoente, eu pego o valor de aumento da velocidade, 3. E vou pensar o seguinte. Qual o número que elevado a esse valor vai me dar 9? Então, aqui é 2. Então, eu sei que o expoente do NO vai ser 2. Eu acredito que essa técnica fica melhor e menos risco de você errar, tá? A gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão ver. Então, fique atentos a isso daqui, porque eu acredito que seja melhor fazer dessa forma do que fazer a divisão. A divisão, ela funciona em muitos casos, mas tem casos que pode ter aí, o cara pode conhecer a técnica, igual essa questão 5 aqui, ele conhece a técnica e aí burla um pouquinho essa técnica para ver se o aluno consegue ir um pouquinho além. Então, toda vez que eu for determinar os expoentes para uma determinada substância, na hora que eu for escrever a expressão da lei de velocidade, eu escolho o trecho em que uma delas é constante
e verifico se a outra modifica. Quantas vezes alterou? 3 vezes. Houve alteração da velocidade nesse trecho? Houve. Quantas vezes? 9 vezes. Então, qual é o expoente do NO? Aí, para o expoente, eu vou fazer o seguinte. O expoente do NO, vou botar EX de expoente, é igual a concentração, né, o aumento da concentração 3, elevado a um número x, que tem que dar o valor do aumento da velocidade, 9. Então, qual o número que eu vou elevar o 3 para dar 9? 2. Então, eu chego ao resultado de que o expoente é 2. Tá? Eu acho que fica mais fácil e mais preciso você fazer dessa forma, porque aí você consegue englobar as diversas situações, tá? E dificilmente você vai errar, tá? Bem tranquilo. E uma outra coisa que eu queria só ajustar com vocês, ontem eu cometi um erro estrutural, que é a questão do benzil e do fenil. Eu falei que eles, né, eram uma terminação diferente, mas eu acabei errando também essa parte, então eu gostaria de consertar aqui com vocês. Benzil, pessoal, eu errei a estrutura. É quando... Isso aqui é o benzil, ó. Eu tenho o anel benzênico, bezil, ó, ligado a um grupo CH2. Isso é o benzil. O fenil não tem isso aqui, ó. É só ele como ramificação. Então, benzil tem o CH2, fenil não tem, ok? Só para consertar aí também a terminação lá de química orgânica. Beleza? Qual foi a outra, Maria? A 8, né? A síntese de água ocorre com velocidade V a uma temperatura T. Na mesma temperatura, o que ocorrerá com a velocidade ao reduzir a metade a concentração em mol do hidrogênio e duplicar de oxigênio? Então, primeiramente, o que você tem que fazer aqui? Você tem que escrever a reação da síntese da água. Como? Síntese é formação, então é o H2 reagindo com o O2, formando H2O. Você equilibra, né? Você vai perceber que você vai colocar um 2 aqui, um 2 aqui. Oh, burro. Vai colocar um 2 aqui, né? Então ele fala, qual é a expressão da lei de velocidade? É uma equação elementar, então V é igual a R, ó, V igual a K, que é uma constante, desculpa, eu botei R. H2 nas equações elementares, o coeficiente é o próprio expoente, O2. Certo? Pronto. Você tem a velocidade. Então ele diz o seguinte, na mesma temperatura, o que ocorrerá com a velocidade ao se reduzir a metade a concentração de mol em mol por litro de hidrogênio e duplicar a de oxigênio. Então eu venho aqui e substituo V, K. Qual é a concentração do H? É a concentração do H reduzido pela metade, né? Dividido por 2 ao quadrado. E aqui, duplicado o oxigênio, 2 vezes a concentração. 2 vezes a concentração. Deixa eu só tirar aqui. 2 vezes a concentração do O2. E aí você resolve o seu sisteminha e chega a alguma resposta que você... Deixa eu mostrar logo aqui para a gente ir para as listas. Cadê? Que você vai chegar... Cadê? Resoluções. Ao seguinte... Aqui. Você vai chegar a essa situação. A velocidade vai ser reduzida pela metade. Mas toda vez, qual é o lance desse exercício? Ó? Qual é o lance do exercício? É você saber escrever a equação e a partir da equação determinar a lei de velocidade. Depois você só resolve o sistema, né?
chama a concentração de hidrogênio de X, some a concentração de oxigênio de Y e resolve. Beleza? Maria? Sim. Tá? Então, o grande lance nesse tipo de questão aqui, Maria, é você interpretar a questão no sentido do seguinte. Cadê? É você interpretar a questão no sentido do seguinte. Caramba, a hora tá passando muito rápido. Síntese, tá vendo? Ele não te deu nenhuma reação, ele não te deu nada. Então você precisa montar a equação, determinar a expressão da lei de velocidade e depois, em cima da expressão da lei de velocidade, que depende da concentração dos reagentes, você faz o cálculo aí para as especificações que ele dá no problema. Então, o grande lance desses exercícios é saber escrever a equação, transformar o português na química. Lembrar que quando você não tem valores de concentração, você chama esses valores de concentração desconhecidos de X, né? De X para uma substância, de Y para cada substância é uma variável. E resolve um sistema matemático. Porque quando ele pede o que acontece com a velocidade, o que acontece com a concentração, e não te dá valores numéricos, ele está pedindo para você trabalhar com uma expressão matemática. Em cima de quê? Em cima daquilo, de alguma outra expressão, de alguma outra equação que está regendo o comportamento daquele material, daquele sistema. Então, aqui, por exemplo, síntese de água. Tá? Como que a água é formada? Eu vou ter que escrever a reação de formação. Eu vou ter que escrever a reação de formação da água. A partir da escrita dessa reação, eu determino a expressão da lei de velocidade. Só que ele quer saber o que acontece com a velocidade da reação se eu mexer nas concentrações. Tá, mas eu tenho valores de concentração igual aqui no exercício 5, que está tabelado? Não, não tenho. Então, se eu tenho que saber o que vai acontecer com a velocidade a partir de valores quaisquer de concentração, eu chamo as minhas concentrações das substâncias de X e Y e resolvo um sistema em base de X e Y. Aí já é matemática, né? Aí você vai fazer a resolução e vai descobrir se reduz pela metade, se dobra, se triplica e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Deu para sacar? Como que você faz o processo? É claro, pessoal, que tipo assim, você não precisa saber tudo de imediato. É um processo que você vai construindo. Então, calma. Essas técnicas, igual eu falei ontem, essas técnicas elas servem aí para você ter qual caminho seguir. Agora, como que eu vou seguir ali, eu já não sei. Então, você tem que ir fazendo esses treinos e sempre tirando essas dúvidas quando elas surgirem de imediato, se possível, e né, nas aulas, conforme a Maria foi tirando agora, tá bom? Então, fiquem atentos a esses mecanismos aí, que são mecanismos puramente matemáticos aqui, interpretativos muito mais do que químico, porque a parte química termina aqui nessa primeira frase, ó. A síntese da água ocorre com a velocidade V. É isso aí, isso é químico. Que você vai ter que montar a equação e a expressão de velocidade. O restante é interpretativo e matemático. Não que eu esteja tirando, né, a culpa de... Mas é porque envolve conceitos que são além da química, não são conceitos propriamente químicos, é isso que eu quero dizer. Então, quando você pensa nisso, você tem que ficar atento. Será que a questão ela está trabalhando com conceitos puramente químicos, igual a questão número 5, que é puramente químico, interpretar e dar a expressão da lei de velocidade, ou se, além do conhecimento químico, como a questão 8, eu tenho que também aplicar outros conhecimentos adjacentes a ele. Tá? Então, aqui fica aquele critério de eu vou criando é um processo mesmo, tá? Eu vou criando esse processo de observar e entender que tipo de situação está acontecendo. É só química? É matemática e química? Tem física também no meio? Porque tem muitas questões, por exemplo, que ele vai te dar uma reação química e, sei lá, pode perguntar qual é a energia cinética.
energia cinética e você tem que lembrar lá de física, como que calcula a energia cinética. Eu posso te dar uma expressão química e te perguntar qual é a energia potencial elétrica. Você precisa saber física, lá das expressões de física para interpretar, para resolver a questão, que ela vai além da química. É isso que eu quero mostrar, que tem questões que elas vão além, e você tem que enxergar esse além, no sentido assim, é só química que está sendo cobrado aqui, ou eu também tenho que aplicar outra coisa? Se eu tenho que aplicar outra coisa, que coisa é essa? É física, matemática, biologia? Tá? Então, ficar muito atento a esse tipo de situação. Vamos lá? Pessoal, eu gostaria de começar resolvendo com vocês aqui, além dessas duas questões, evidentemente, que são importantes, as questões aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver avaliações aqui, ó. Ó, caiu. Sacanagem, né? As duas questões que a Camille me pediu. Aqui. Que são essas duas aqui, ó. Essa de lei de Hess e essa de lei de Hess. Termoquímica de novo. Eu vou pegar e vou dar um print aqui para facilitar a minha vida, tá? Eu vou pegar aqui e no Paint. Ali não tem problema, é a sua VHA agendada para o dia 17 aqui, tá? Não tem o menor problema dela aparecer ali. Deixa eu dar um... Eu vou vir para o Paint porque, né? Pensar, copiar. Deixa eu ver se no meu quadrinho digital fica melhor. Se eu consigo colar alguma coisa aqui. Olha meu computador como ele está super rápido. Jesus. Deixa eu limpar isso. Deixa eu ver se eu consigo colar. Ah, não. Eu consigo só adicionar uma imagem aqui. Ficou muito boa, não. Deixa eu ver se eu aumento aí, baquininha. Olha só que bacana, legal. Tá dando para visualizar aí bem para todo mundo? Tá, né? Vamos lá então, pessoal. Lei de Hess é um dos principais assuntos, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, uma questão. Essa questão 19 aqui, que eu coloquei número 12 na lista, para quem vai fazer a prova da IMESCAN, né, que tem tendência, que pretende fazer essa prova, é importantíssimo. Você não vai, primeiramente, que você não vai conseguir resolver essa questão agora. Não vai mesmo. Não vai. Por dois motivos. Você não sabe ainda o que é isomeria e você não sabe ainda as reações orgânicas. Olha aqui, olha só, isso se processa em vários tipos de questões dentro da IMESCAN, que eu olhei as provas deles. Olha que doideira. Química orgânica físico-química. É isso que eu falo para você na hora que você está analisando a questão, o que ela tá, que tipo de conteúdo está sendo cobrado ali. Por isso que eu sempre trabalho aquelas aulas de conceito. Conceito é importante porque na hora que você vai ler a questão, você vai identificar o conceito na questão. Então, é importante saber o conceito. Química orgânica aliada à físico-química. Então, para você resolver a questão, você não necessariamente só precisa saber calcular a energia de ligação. Você precisa saber o que é um isômero, você precisa montar a cadeia carbônica, você precisa fazer uma reação e determinar o produto dessa reação. E só assim, depois de determinar o produto da reação, é que você vai conseguir chegar à resposta da questão.
Não é que é difícil, é que é complexo. Você tem vários pontos cobrados dentro de uma mesma questão. Essa questão 12, depois eu posso mandar fora a parte, porque ela trabalha com esses dois conceitos aqui, ó, que vocês não viram ainda, tá, pessoal? Não viram mesmo. Esse daqui, o de isomeria, é o próximo de química orgânica, e a reação são lá no final do ano, praticamente, que a gente vai estudar. Então, vocês teriam condições de fazer lá no final do ano. Se, por exemplo, você tentasse fazer essa prova, é de 2019, mas se você tentasse fazer essa prova ou essa questão agora, provavelmente você sentiria uma dificuldade muito grande porque ela envolve conceitos que você ainda não viu. Mas eu mostrei ela aqui, deixei ela aqui para que vocês consigam perceber. Ó, não é porque eu estou estudando cinética nem termo que simplesmente a questão vai cair ali só termo, só cinética. Não. Eu posso, com base numa coisa lá de química orgânica, pegar esse exemplo aí de química orgânica, cobrar uma coisa de cinética, de termoquímica e assim sucessivamente. Então é importante saber as relações dos conceitos. É importante. É muita coisa? É. Verdade, muita coisa. Mas vocês já estão chegando no momento que eu vou dizer os seguintes dizeres para vocês aqui. Para que eu estou estudando isso? Sabe para quê? Você passar na prova. Esse é o momento que eu queria falar isso, assim. Chegou o momento do ano que é bom falar isso, para você passar na prova. Se você não tem outro objetivo, o objetivo seu é esse. Então, culpe a sociedade, não culpe a mim. Eu estou tentando passar da melhor maneira possível. Mas é importante saber que há relação entre diversos pontos da química para que você responda as questões. Vamos lá. Ó, essa questão de termo aqui, ela é muito bacana, porque ela envolve justamente se você vai ter o olhar, aquele olhar de visualizar qual questão que vai inverter, qual questão que não vai, se eu vou precisar multiplicar ou não os coeficientes das minhas reações para poder ajustar. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu aumentar aqui, diminuir um pouquinho aqui para ter um pouco mais de espaço. Aí. Tá dando para ver todo mundo? Acho que tá, né? Vamos lá. É o seguinte, você tem a equação geral, é sempre aquela que não tem o valor do ΔH. Lembrando que a gente está fazendo aqui duas listas, tá, pessoal? Para quem está assim, nossa, ele está falando de cinética, agora está falando de química orgânica, agora está falando de termo. Viajei. Não viajou, não. Então, presta atenção. Primeiro, eu comecei tirando umas dúvidas da Maria, né, que tinha relação lá com as duas questões de cinética. No segundo momento da aula, eu consertei dois conceitos. Um de química orgânica, que falava só para diferenciar o que é benzil de fenil, né, porque vocês podem fazer isso depois, então não ia esperar, já ia consertar logo agora. E depois eu consertei a questão que envolve o cálculo da cinética, lá da velocidade, né? Então, a velocidade, qual o número que elevado à concentração vai me dar o valor lá da velocidade, o aumento da velocidade. Né? Então, foi isso que eu falei. E agora, a gente está resolvendo... Eita! E agora a gente está resolvendo os seguintes problemas. Estamos resolvendo termoquímica. Começando Que questão é essa, Gustavo? Sobre lei de Hess. Não está na lista. É uma questão que estava lá na avaliação que eu passei, a Camille tinha me pedido, e eu deixei para esse momento aqui para falar logo para todo mundo, porque pode ser a dúvida geral, então eu resolvi deixar ela... Eu nem mandei o vídeo para ela, porque eu já tinha resolvido passar aqui na hora da nossa exploração de conceitos, né, de retomada. Então, essas questões, Maria, ela está aqui, ó, elas estão aqui naquela avaliação de laboratório, atividade conceitual laboratório de ciências da natureza, foi feita há um tempo já, tá? Foi de 19 que a gente fez. Agora eu lembrei. Tá bom? E aí tinha duas dúvidas aqui, teve muita gente que acertou, mas eu achei a questão um pouco peculiar, por quê? Ó?
Ela te dá a equação geral, global, certo? Me dá a equação global. E aí a equação global, ela é o seguinte, ela é a soma dessas equações aqui. Então quer dizer que quando eu somar essas equações que são chamadas de etapas, eu vou ter que obter uma molécula de FO, uma molécula de CO, um mol de Fe, vou botar mol, e um mol de CO2. Então essas são as minhas condições. Ou seja, quando eu somar todas as minhas equações aqui de baixo, eu tenho que obter exatamente isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, organize as equações. Então você vai olhar para a sua equação global. Quem são os meus reagentes? Ah, o meu reagente é o FeO, um deles. Vou procurar ele aqui. Tá aqui, ó. Nessa etapa que eu encontrei ele, ele também é um reagente. Então, quer dizer que eu posso manter ele na mesma posição. Vou escrever a equação dele, então. 3FeO mais CO2 formando Fe3O4 mais CO. Só que perceba uma coisa. Perceba que aqui ele tem um coeficiente de 3 e lá na minha equação global o coeficiente dele é 1. Então quer dizer que quando eu terminar de fazer os ajustes nas minhas equações, eu vou ter que, esse 3 aqui ele tem que desaparecer de alguma forma, ele vai ter que desaparecer. Porque no final do processo tem que restar apenas 1. Olha a equação global. Beleza. Então sabendo disso, vou continuar fazendo a análise. Quais são as outras substâncias? A outra substância é o CO. Bom, tem um CO aqui, ó. Tem aqui o CO. E nessa mesma equação eu encontro o ferro. Os dois, ó. O reagente e o produto. Ambos estão na mesma posição. Ok. Então quer dizer que essa primeira expressão aí, Fe2O3, deixa eu apagar isso aqui. Mais 3CO, formando Fe, 2Fe, perdão, mais 3CO2. Ela também está correta, ela está ajustada, né? Os reagentes e produtos estão nos locais corretos. Olha, eu não estou mexendo ainda com as quantidades. Eu só estou ajustando as expressões para ver se um reagente teria que ser produto, se o produto tem que ser reagente, porque aí eu vou invertendo as equações. Então, o primeiro passo é, olha a equação global. Quem são os seus reagentes? Quem são os seus produtos? Procure essas substâncias, as fórmulas delas nas etapas e ajuste. Ajustar como? Se uma substância na equação global ela é reagente, na etapa que eu encontrar ela, ela também tem que ser reagente, senão eu vou ter que inverter a equação. Já vou ter que saber disso. Ok? Beleza. A última expressão, 2FE, você não precisa mexer. Por que que você não vai precisar mexer? Porque é o seguinte, ó. Ela contém uma das substâncias lá dos reagentes. Mas por que que você vai manter ela? Você vai manter ela porque, ó, você olha as substâncias que estão na reação global. Ok. Eu localizei, posicionei. Agora perceba aquelas que não estão. Quem não está na minha equação global? Quem não está é o CO2, não tem sim, desculpa. O F3O4 não tem e o F2O3 também não tem. Então significa que essas duas substâncias aqui, elas vão ter que sumir da minha equação. E eu só posso cortar elas se elas tiverem o mesmo coeficiente. Botei um coeficiente errado, né? Pensei na outra.
se elas tiverem o mesmo coeficiente e em lados opostos da setinha. Certo? Então, fiquem atentos a isso. Oi. Se o CO2 está do outro lado, por que que não trocou? Aonde? Tipo, a equação global, o CO2 está nos produtos. Certo. E aqui embaixo, que você escreveu, por que que você não E trocou? aqui? E esse cara aqui que tem 3? Percebe que essa quantidade aqui no final, quando eu somar, eu vou perder 2 e vai sobrar 1? Exatamente como eu quero aqui em cima, ó. Sim. Consegue visualizar isso? Então é por isso que eu não mudei ele. Porque não faz sentido eu mudar ele. Primeiro, se você muda essa expressão aqui, ó, você vai ter que mudar a expressão de baixo também. Porque as substâncias elas vão ter que ficar, as substâncias que desaparecem, as substâncias que desaparecem, elas teriam que ficar em lados opostos da equação. Entende? Então, se você muda aqui, essa de baixo também muda automaticamente. Entendeu? Beleza? Sim. Ok. Então, por isso que eu não fiz a alteração, tá? Olha só, pessoal. O coeficiente do Fe3O4, nessa expressão aqui de baixo, é 2. Isso significa que essa primeira equação aqui vai ter que ser multiplicada toda por 2. Então, aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2. Por que que multiplica por 2, Gustavo? Eu não tenho que eliminar aquelas substâncias que não fazem parte da minha equação global? Não é isso? Um dos procedimentos que a gente tem que fazer não é isso? Eliminar aquelas substâncias que não fazem parte da equação global. Elas têm que ser eliminadas. Para eu eliminar essas substâncias, duas coisas são importantes. Elas têm que estar em lados opostos da seta, né? Em uma equação ela tem que ser reagente, na outra ela tem que ser produto. E devem apresentar o mesmo coeficiente. Isso para eliminar aquelas substâncias que não vão aparecer na equação global. Ó, o Fe3O4 não aparece na equação global. Então eu tenho que eliminar ela. Para eu eliminar ela, literalmente, eliminar ela, ela tem que estar em lados opostos da setinha e ter o mesmo coeficiente, certo? A gente viu lá nos critérios, quando a gente estava estudando ΔH, que eu posso alterar as quantidades das minhas substâncias, multiplicar, dividir, né, conforme os ajustes que eu tenho que fazer. Então, essa primeira equação aqui, para que eu possa eliminar o Fe3O4, pois ele não faz parte da equação global, ele tem que ter um coeficiente de 2. Para ele ter um coeficiente de 2 aqui, significa que eu vou ter que pegar toda a equação química e multiplicar por 2. Então, aqui vai ficar 6, porque 3 que já existiam, vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E aqui também 2. Aí agora, Maria, eu posso vir aqui, ó, substância que não participa da equação global, mesmo coeficiente, lados opostos da minha equação, posso eliminar. Entendeu? Sim, eu acho que o grande jogado dessa questão era multiplicar. Por isso, na hora que eu fui fazer também, a gente ficou meio bugado. Exato, exatamente. E a próxima também, tá? A próxima você vai ter que fazer umas multiplicações. Então, veja bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Eu copiei o negócio errado, mas tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai ter que eliminar quem? A gente vai ter que eliminar esse cara aqui, ó. Já é a próxima substância alvo que eu tenho que eliminar.
Como que eu vou eliminar essa cara? Essa cara. 3, Quem? a segunda equação. Exatamente. Então, vou pegar aqui, ó, caneta roxa. Vou multiplicar essa segunda equação toda por 3. Por quê? Ó? Eu vou eliminar a minha substância que não participa. Cara, pensa nela. Pensa nas substâncias que não participam da equação global e ajuste as suas equações etapas de forma que aquelas substâncias que não participam da equação global, elas somem. Elas têm que desaparecer. Elas têm que sumir. Para sumir, ou você vai multiplicar por um valor, ou você vai dividir os coeficientes já existentes por algum valor, tá bom? Então, é só ficar atento a esse mecanismo lógico. É lógico, se não participa, ela não pode aparecer. Então, quer dizer, se não participa da minha equação global, eu tenho que eliminar, cortar essas substâncias. Para cortar, eu tenho que colocar elas em lados opostos da equação. Se você trabalhar com elas, fica até mais fácil. Você vai colocar elas em lados opostos da equação, isso se já não tiverem, ok? Em lados opostos da equação e ter o mesmo coeficiente. Para ter o mesmo coeficiente, você faz o quê? Ou você multiplica ou divide os coeficientes já existentes, né? Então, ó, 3F é 2, aqui vai ficar 9, né? 3 vezes 3, 9, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 9. Tudo bem? Então, agora eu posso eliminar o Fe3O2, Fe2O3, desculpa, da minha equação. Olha quem sobrou, pessoal. As únicas... Vou fazer aqui com essa daqui. Deixa eu ver se... Não. As únicas substâncias que sobraram, ó, o FeO, o CO2, o CO, isso, e o Fe, perdão, são exatamente as substâncias que fazem parte da minha expressão. Exatamente. Certo? 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 Ok, até aí? Beleza. Então agora vamos lá fazer as somas, somar as equações nessa. Fica uma baguncinha? Fica uma baguncinha. Então vamos lá. Ó. Pegar, escrever ela de vermelho. Ó. Aqui 6FeO mais. Aqui tem que ficar o CO. Então quer dizer, ó, que eu vou cortar 2 daqui mais 1 daqui. Com esses 9 vai sobrar 6. Entenderam por que sobra 6? CO. Entenderam por que sobra 6 aqui? Ó? Substâncias que estão em lados opostos da minha equação. Elas estão em lados opostos. Só que aqui tem 9 e aqui tem 3. Como o CO não é um produto, ele é um reagente, quer dizer que eu vou pegar a quantidade dele nos produtos e descontar aqui do meu reagente. Se tinham 3 nos produtos, menos 9, 6CO. Pronto. Agora, 6Fe, tem que sobrar CO2 aqui. Mesma coisa, ó, 2CO2, não tem CO2 no reagente, então ele tem que sumir aqui do reagente. Como tem 3 aqui nos reagentes e 9 aqui nos produtos, sobra 6CO. Tá igual à equação global? Vou simplificar por 6. Exato. Pronto, acabou. E aí, ó, como não mudou nenhum valor, você lembra o seguinte, aqui é o valor de menos 25, só que como você duplicou, é menos 25? Isso. Como você duplicou, caramba, peguei o valor errado, perdão. F2O3, aqui, ela aqui embaixo. O valor é 25. Como você triplicou ele, você também tem que triplicar o valor de ΔH. Depende disso. Né? Do FeO, que é essa aqui de baixo, menos 36. Você, então, a gente dobrou, menos 36 kJ. Como a gente dobrou a expressão vezes 2, né? Multiplica tudo. E a de baixo manteve-se a mesma, que é mais 47 kJ.
Gustavo, Oi. só pode dividir por 6 porque todos estão com... Todo. Isso. Você, por exemplo, o Camille, se, por exemplo, aqui fosse um 3, que seja, vou pegar aqui, melhor aqui. Fosse um 3 aqui, ó. Podia dividir por 3. Isso. Você pode dividir todos, desde que seja possível a divisão de todos e nenhum fique meio sobre 2. Igual a matemática mesmo. Exatamente. Então, aqui vai dar um valor de menos 17. Menos 17. Entenderam? Bacana, né, essa questão? Eu gostei. Ela é fácil. Ela é muito fácil. As questões de lei de Hess é muito fácil. Eu gosto de trabalhar com os seguintes fatores. Deixa eu só ativar a economia de bateria aqui. Só para eu poder ter tempo para minha bateria não acabar. Beleza? Então aqui, trabalhem com essa questão. Quais as substâncias? Eu acho que eu gosto sempre de trabalhar com a diferença, que é mais fácil trabalhar com ela, né? Então ali, o que eu procurei? O que eu procurei fazer? Eliminar aquelas substâncias que não fazem parte da minha equação global. Então, quando eu penso nelas, é claro que isso é uma das técnicas, tá? Isso não quer dizer que você vai aplicar para todos os casos. Tem que ter aquele olhar, tem que saber. São iguais os métodos de separação de misturas. Vou pegar um exemplo de conteúdo. Você tem N métodos que podem ser aplicados para várias situações. O mesmo método pode ser aplicado em N situações. Mas aquele método é o mais aconselhável para aquela situação? E como é que eu vou saber? Fazendo exercícios. Porque quando você fizer exercícios, você vai ver que normalmente tem um padrão, né, na forma como o exercício é feito. Então não foge muito daquilo. Né? Normalmente as coisas que fogem você vai ver lá em nível de mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, faculdade em alguns momentos mais aprofundados do curso. Mas para o ensino médio, normalmente você tem algumas peculiaridades, mas você percebe um padrão dentro da forma como as questões aparecem. Então, quando você resolve questões, você consegue visualizar. Quando aconteceu esse tipo de situação, aquela técnica que ele falou não deu para aplicar. Eu tive que fazer outra coisa. Ah, tá. Mas que situação foi essa nesse exercício que não permitiu eu realizar utilizando a minha técnica? Ah, foi essa situação. Ah, então quer dizer que quando eu tiver situações como essa, então eu já sei que aquela técnica não se aplica nessa aqui. Mas como? Como que eu descubro isso? Quando eu percebo qual é a situação em que aquele tipo de técnica, de método, não se aplica, tá bom? Então aqui no caso da lei de Hess, de uma maneira geral, você consegue fazer o quê? Você consegue aplicar a lei de Hess, eliminando, colocando na sua cabeça o seguinte: vou eliminar, tenho que dar um jeito de, ao somar as minhas etapas, aquelas substâncias que não participam da equação global, elas têm que desaparecer. Para desaparecer, eu tenho que posicionar em lados opostos e ter o mesmo coeficiente. Pergunta. Não, eu entrei agora, mas... Peraí. Calma, Monique. Oi. É porque eu entrei agora porque a minha internet tinha caído, mas eu já estava na aula, tá? Tá. Agora, Camille, eu acho que ia falar. Essa conta tá dando menos 100, Maria percebendo. É? Aham. Aí eu fiz 3, eu falei, gente. Tá. Eu fiquei assim também, fiquei sem entender nada. Será?
que eu fiz com os Aqui dá valores menos aqui? 75, menos 72, mais 47. Dá Exato. menos 100. Esse Mesmo dividindo por 6, eu falei, será que tem que dividir por 6? Aí dá 16,6. Olha, Menos olha, olha o que ele está pedindo na questão. Mas é pelo mais próximo. Exato. Leia a questão. E exato. Esse valor de menos 17 é para quando todos os coeficientes são iguais a 1. O valor que vai dar aqui, sim, professor, aqui é a resposta final, porque eu já estou pensando que vocês já estão fazendo o mecanismo aí na cabeça de vocês. Ora, Aí, no caso, é o 100 dividido por 6. Isso, você vai dar menos 100 aqui. Entendi. Oh, caramba. Se vai dar menos 100 como a resposta, beleza. O menos 100 kJ, ele equivale ao 6, quando todo mundo está com coeficiente de 6. Só que lá em cima, o coeficiente de todo mundo é 1. Ah, tá. Eu falei que pode multiplicar ou dividir. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 6, o valor do ΔH final também vai ser dividido por 6. Logo, você botar aqui em cima. O ΔH vai ser aproximadamente menos 17, porque ele quer um valor próximo. Sacou? Ó, gente, vão além. Eu já tô pensando, vocês estão indo na frente. Por isso que eu já botei a resposta final ali. Mas sim, ó, essa resposta aqui no final que você obteve, que a gente obteve de menos 100, ela equivale para quando as minhas substâncias, todas elas, estão com o coeficiente de 6. Só que, como o coeficiente delas lá na equação global é tudo 1, certo? É tudo 1, significa que eu vou ter que dividir esses valores aqui todos por 6 para dar 1, e automaticamente o valor do ΔH que eu obtive também. Então, eu vou obter o valor aproximadamente de 17. Sacou? Ó, galera. Essa galera que tá chegando agora aí, olha só, vocês estão querendo... Cadê? Deixa o Matheus entrar aí. Vocês estão doidos? Vocês estão querendo me queimar? Acabar com minha vida, é isso? Vocês gostam de acabar com minha vida mesmo, né? Acho que é porque entraram na segunda aula. Entraram na segunda... Mas pode fazer isso? Tá podendo? Tipo, acho que é como se fosse uma aula diferente. É porque mandaram 2 links no grupo. Aí talvez eles saíram achando que era mandaram outra 2 aula. links? Aham. Para que mandaram 2 links? Tá, beleza. Vou falar com o Danilo para da próxima vez mandar um link só para evitar. Pessoal, a outra questão é similar a essa. Essa questão aqui, ó, 5, ela é bem similar à outra. Precisa fazer ou não? Deixa pra gente tentar. Ok, só lembra que a reação global, ó, tá descrita aqui, ó. Peraí, deixa eu... Quer que monta a equação global pelo menos? Não, pode deixar. Depois Ó, ele quer a formação, então quem é o produto? Formação de N2O5, esse é o meu produto. Ele vai ter um coeficiente de 2. A partir. Então, a partir significa que essas duas substâncias aqui são reagentes. Então, a partir, tá, de 2 mols de N2 e 5 mols de O2. Então, essa é a minha equação global. 2 mols de N2 reagem com 5 mols de O2, formando 2 mols de N2O5. Você já sabe, por exemplo, de cara com isso aqui, você já sabe que tem uma equação ali que vai ter que multiplicar por 2. Você já está ligado, né? Consegue perceber qual que vai ser multiplicada por 2? E invertida ainda. Qual das etapas que eu vou ter que, por conta dessa informação aqui, ó, qual das etapas eu vou ter que inverter e multiplicar por 2? A segunda. A segunda. Fácil demais. Beleza? Tranquilo? Então vamos para as listinhas ali para a gente ver algumas questões. Eu também tenho que falar de cinética, então também vou falar de cinética depois.
porque é importante, beleza? Vamos lá. Todas as questões que estão aqui são questões de natureza discursiva, tá? Elas trabalham exatamente com algumas situações. Por exemplo, a gente viu agora de lei de Hess, então eu não vou fazer de lei de Hess, vou tentar focar aqui na número 3, que vai trabalhar com a questão das ligações químicas, tá? Das ligações, das energias de ligação. Que é exato. Hã? Já enviou a lista? Essa lista eu enviei na semana passada, gente, na aula de quarta-feira de laboratório. Lembra que eu tinha combinado com vocês? Eu tinha combinado numa semana, eu falei assim, pessoal, eu fiz 2 listas. Eu falei com isso com vocês, acho que até na quarta. Na aula de laboratório, vai ter as listas. Essa semana eu vou enviar a lista de termoquímica, na próxima semana eu vou enviar a lista de cinética. Aí eu fiz isso. Então, na aula de semana passada de laboratório, do dia 9, no dia 9 não, perdão, o dia 9 foi ontem. Do dia 2, você tem a lista de termo, que é essa aqui, e na de ontem, de laboratório também, lá no Alunos Book, você tem a lista de cinética, que é essa aqui. Tudo bem? Sim. Beleza? Aí é só pegar lá. Se caso não achar, é só me falar que eu envio no grupo lá para vocês. Cadê? Aqui para cá. Então, vou resolver uma de energia de ligação, que é importante saber. A gente fez de lei de Hess. Quais são os outros tópicos dentro do capítulo 10, que se vocês perceberam aqui, né, na hora que eu abri a atividade conceitual, a nossa VH, que é agendada, vocês já sabem o dia e tal, ela vai ter o capítulo 10. O capítulo 10 é a lei de Hess e o cálculo do ΔH por meio da energia de ligação e da entalpia de formação, né? Dos dois. Pode fazer. Depois tem até outra questão. Essa questão de baixo, por exemplo, já cai exatamente como uma luva aí para os 2 conceitos. Vou tentar ser breve, tá? Ser breve e focar no que é importante. Perceba que a lista, ela trabalha com conceitos que vão além do conceito de termo, além do conceito de cinética. Por exemplo, aqui, o tricloreto de nitrogênio, aí ele deu uma fórmula NCl3, ou tricloramina, é um composto de aparência oleosa, muito perigoso quando puro, pois se decompõe explosivamente em N2 e Cl2. Ele já te deu uma reação acontecendo. Percebe que ele já te deu uma reação acontecendo? Então, ele acabou de deixa eu ver se ele dá aqui para eu também não pagar de doido. Não, não dá. Então, ó, ele fala o seguinte, que o NCl3, ele vai se decompor em N2 mais Cl2. Ok. Primeiramente, quando você olha para a equação, balancear de cara. Ó. Aqui tem 2, então vou colocar um 2 aqui, ficou para 6 e aqui coloca 3. Pronto, balanceada a equação. Ok? Ótimo. Vamos ver o que ele pede mais. Opa. Atualmente é conhecido como um dos subprodutos. Ele era utilizado até a sua proibição na década de 1940 para o branqueamento de farinhas comerciais. Olha só, olha esses produtos, olha só, isso aqui é a antiga questão, mas olha o alerta. Esses produtos refinados que passam por muitas transformações, ficar branquinho, bonitinho lá, todo os cristalzinhos, todo lindo, tudo. Isso daí tá cheio de substância química que você não imagina o tanto de substância que foi levado para chegar a fazer o açúcar, por exemplo, ficar branquinho daquele jeito. Presta atenção. Então, ele era utilizado até sua proibição na década de 1940, né? Foi proibido e tal, mas, enfim. Atualmente é conhecido como um dos subprodutos tóxicos indesejáveis formado no processo de desinfecção de piscinas. Né? Ele se forma, por exemplo, pela reação do cloro usado na piscina com ureia, proveniente da urina de nadadores que a utilizam. Então, quando está lá o cartazinho, isso eu não sabia. Não faça xixi, não faça o xixi, então, tá? Olha só, você está produzindo, caramba, cara.
Você está produzindo substância tóxica e intoxicando o cara que está entrando na piscina. Olha que loucura. Não sabia, mas enfim, vivendo e aprendendo. Represente a molécula do NCl3 utilizando fórmula de Lewis. Putz, se isso cai no meu vestibular, eu não vou conseguir resolver, porque a questão é de termoquímica. Vou perder a letra A. Vai nada. Fórmula de Lewis. NCl3, vamos lá. Primeiramente, como que eu faço a fórmula de Lewis? A fórmula de Lewis é: escrevo os elementos químicos com os seus elétrons da camada de valência. O nitrogênio da família 5 tem 5 elétrons. Ele pede a estrutura de Lewis. O cloro é da família 17. Ele tem 7 elétrons. Então, são 3 átomos de cloro, todos têm o mesmo comportamento. Saudade dessa química. Hã? Saudade dessa química. Pois é, mas ela não vai te deixar. Não, mas agora não precisa aparecer mais não, também já tem mais coisa demais já. Não precisa mais não. Então, ó. Era tudo lindo. Pois é, para você ver que eu lembro que eu falava com vocês, ó, vai piorar, vai piorar. Só me ferrei nessa química, isso sim. Ó, faz as ligações, né? Completa o octeto de todo mundo. Então, aqui você percebe o seguinte, é uma molécula tetraatômica que sobra, se ele pedisse a geometria, é claro, que sobra par de elétrons no átomo central. Então, a geometria dela é bem parecida com da amônia piramidal, se caso ele pedisse. Então, ela ficaria assim, ajustada dessa forma. Ó. Vou fazer tudo de azul aqui, tá? Ficaria assim. Né? Porque eu não tenho manejo ainda com o quadrinho aqui, então ficaria mais ou menos dessa forma, com os pares eletrônicos repelindo. Mas ele pediu só a estrutura de Lewis, então a estrutura de Lewis está ali em cima. Claro que aqui, ó, eu teria que mais ou menos posicionar ela na geometria, porque tem banca que é chatinha, então ele pode pedir isso, tá? Então fica atento. Escreva a equação balanceada, já escrevemos ali em cima, né? Qual é o número de oxidação do nitrogênio no reagente no produto? Então, ó, aqui é fácil perceber o seguinte. Toda substância simples, o número de oxidação é 0. Aqui o NOx do cloro é -1. Então, aqui vai ser mais 3. Né? Então, mais 3 e 0. Calcule a entalpia da reação de decomposição do NSL3, considerando os valores de energia da ligação. Aqui, olha só. Tem nada a ver só com química, com físico-química. Vai desde química geral. Para você calcular a energia de ligação, você tem que lembrar como que estão ligados. Olha lá, ó. Por isso que é importante saber a estrutura. Então, são 3 ligações simples do tipo NCl, formando uma ligação tripla do tipo NN, e mais, né, ali, 3 no caso, 3 ligações, aqui também são 2, perdão. Tá? 2 ligações do tipo ClCl, 3, né? Aí agora você vem aqui e faz reagentes, como que é? Nesse processo, reagente é endotérmico e produto é exotérmico ou é o contrário? O reagente tem que absorver energia para quebrar ou ele tem que liberar a energia já existente para romper as ligações? Os produtos são ISO. Isso, então eu sei que aqui, ó, quando eu for calcular o ΔH dos reagentes e dos produtos, eu faço separado. Qual é o ΔH dos reagentes? Ele vai ter que ser todo positivo. Por quê? Eles absorvem energia, né, na forma de calor para poder liberar. Então, vamos lá. Como só tem um reagente, é 2 vezes o valor positivo da energia de ligação. NCl 200. Então aqui é kcal ou kjoule? Kjoule. Então aqui a gente vai ter uma energia para os produtos de reagentes, desculpa, de mais 400 kJ. Agora, para os reagentes,
eu vou fazer o ΔH dos produtos, perdão, é negativo. Por quê? Porque os produtos, eles liberam energia. Então, é uma vez o valor negativo da energia NN, que é 940, então é menos 940. Né? Mais, que é uma soma. É o somatório, aqui eu poderia até melhorar isso aqui, ó, botar o somatório aqui de cima, que é importante saber isso, que é o somatório, né? Fica melhor, matematicamente mais correto. Deixa eu tirar esse teclado daqui que ele está me atrapalhando. Espera aí. Minha câmera desligou? Desligou. Foi mal. Acabou a bateria do meu celular. Não pode ficar sem câmera, eu acabei de ficar sem câmera. Danilo, ó, me desculpa, mas meu celular não arriou. E agora eu não vou parar para botar o celular para carregar, ligar, senão eu vou perder tempo. Tá? Mas eu estou aqui, vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Então vamos lá. Uma vez, 3 vezes o valor negativo da ligação cloro-cloro, que é 240. Opa. Eu uso esses símbolos aqui só para separar os elementos matemáticos, né? Colchete, parênteses. Isso aí fica a critério. Gustavo, ali no primeiro elemento, não seria 3 vezes 200 vezes 2? Porque são 3 ligações de cloro no nitrogênio? Ó. Esperta. Esse é o olhar. Que olho feio, mas esse é o olhar que você tem que ter, o olhar químico. Você está vendo, Luana, como que a gente vai fazendo? É claro que eu também passo despercebido, mas você percebe que todo mundo vai junto? Ninguém para questionar? Exatamente. São 3 ligações, então aqui vai um valor de 6. Cada ligação do tipo NCl vale 200. Cada uma delas. Cadê? Então aqui nós temos um valor de 1.200. Obrigado. E parabéns pelo olhar. Quem mais tinha percebido além da Luana? Ninguém, só você, viu? Você ia ganhar a questão. Tá vendo, Luana? Na frente de muita gente. Então, vamos lá. O valor da... vai dar aqui menos 940, né? Porque tem uma ligação só. 3 vezes a ligação do tipo CL-CL, que é uma só. Aqui também é uma ligação só, né? Ligação tripla, sai daí. Mais, não, perdão. Menos, né? Porque vai dar um valor negativo. 720, 720. Ok. Então, aqui... nós vamos ter um valor. Tá tudo ok agora? Todo mundo? Do 220 negativo. Então agora é só eu fazer a soma, né? Nossa, que emboladeira que tá ficando. Deixa, ó, como eu sou muito besta, né? O quadro é praticamente infinito e eu fico aqui pagando de doido. Né? Ó, vê? Ó o espaço. Então aqui a gente tem um valor do ΔH final igual a produtos mais reagentes, reagentes mais produtos, tanto faz, né? O somatório, né? Mais 1.200 dos reagentes menos 220 kJ. A gente já sabe que vai dar um valor o quê? ΔH final, tá? De informação não. Vou botar T. Positivo. Vai ser um valor positivo. Exato. De
Tranquilo? Bem lembrado isso aqui, Luana, ó. Muita atenção. Tá? Muita atenção. Porque é o valor para cada ligação. Até eu cometi o erro também, mas é o valor para cada ligação. Tá bom? Fácil, né? Muito. Alguma pergunta? Só que eu não sei nada, que eu não... Vocês printam ou vocês não printam nada? Vocês só pegam depois lá no YouTube? Eu não sei porque tem gente que tira print. Aí eu espero, se quiser tirar print, se não quiser, então vou apagar tudo aqui e vou passar para a próxima. Vamos lá. Tá. A entalpia de reação. A entalpia de reação da reação 1 pode ser medida diretamente por um calorímetro, porque a reação de carbono com excesso de oxigênio possui uma mistura de dióxido de carbono e monóxido gasosos. Ok. As entalpias das reações 2 e 3 a 1 atmosfera são indicadas nas equações termoquímicas ao seguir. Então, vamos lá. O que é? Será que isso... Não é essa lei de Hess também. Eu não queria trabalhar com lei de Hess de novo, né? Porque aqui você vai inverter a terceira para obter o negócio da primeira, que é a nossa global e tal. Não é a que eu quero. Deixa eu achar aqui. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Uhum. Eu vi no livro, no capítulo 10, né? Que Outra de lei de Hess. Aqui. Tinha outro jeito de fazer a equação lá da lei de Hess. Tipo, era só você pegar as equações as equações separadas da equação global e ver elas dentro das etapas. E aí, tipo assim, você fazer o que tem que fazer para elas ficarem igual à equação global e nisso só somar os reagentes, o valor de entalpia, tipo, sem cortar as coisas. Dá certo do mesmo jeito? Ou é mais chance de erro? Sem cor. Não, você consegue, claro que dá. Eu, por exemplo, eu poderia fazer aquelas questões, essa questão aqui, por exemplo, ou essa daqui, ó, só olhando e multiplicando os valores do ΔH aqui, entendeu? Só olhando e mexendo só com eles, nem mexer com a equação. Eu faço normalmente isso, mas só que assim, pode fazer. Mas você tem que ter aquela percepção, entendeu? Cuidado, porque a chance de erro é maior, mas dá para fazer, entendeu? Você não precisa necessariamente ficar cortando a substância. O que eu falo aí o que eu falo com vocês sempre. O que a gente ensina normalmente é um passo a passo, para você visualizar as coisas. Quando você já visualiza as informações que você consegue fazer direto, não precisa ficar fazendo o passo a passo, a não ser que você queira entender intimamente o que está acontecendo ali. Como nesse caso, por exemplo, aqui que eu estou exibindo dessa questão aqui, eu poderia simplesmente saber o seguinte, ó, FeO é 1, FeO é 1, cadê onde ele está? Aqui é 3. Então, provavelmente, eu vou mexer em alguma coisa aqui nesse valor. Vou fazer o quê? Eu vou ter que arrumar um jeito de transformar isso tudo para 1. Quando eu transformar, esse valor aqui vai mexer, provavelmente, de alguma forma. Tá, como é que eu faço isso? Aí você vai descobrir que você multiplicando o valor e etc, aí você vem aqui e multiplica o valor por 2. Então, quer dizer, você necessariamente não precisa ficar eliminando. Você pode fazer direto, certo? Agora, cuidado, porque esse fazer direto requer muitas vezes que você tenha esse olhar. O que eu já percebi, por exemplo, na questão anterior, que você já está bem desenvolvida em relação a ele, entendeu? Então, bacana, pode fazer direto. Pode fazer sem problema. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, essa questão número 1, eu vou deixar ela para vocês. Ela é muito linda. É muito linda. Façam ela, tentem fazer, porque não trabalha com nada, ó, só dá 600 miligramas de nitroglicerina, que produz nitrogênio, dióxido de carbono e oxigênio gasosos, além de água líquida.
Monte a expressão. O que ele quer? Calcule a variação de entalpia. Monte a expressão, quem é reagente, quem é o produto. Essa vai dar a expressão assim, ó. Tá, cadê? C3, H5, N3O2. Ela é muito legal. Formando N2, produz nitrogênio, gasosos. Mas vou fugir dali. CO2 mais O2. Será que eu consigo escrever aqui? Não dá, não. Mais água que está aqui em cima. Água. E aí equilibra o bonitinho da equação e determina o ΔH de formação. Lembrando que para calcular o ΔH da formação é ΔH dos, né, o somatório do ΔH dos produtos. Cadê? Menos, né? Final menos inicial. ΔH dos reagentes. Ok. Beleza? Mas lembre do seguinte, que o detalhe dessa equação, dessa escrita, não está aqui. Está aqui. Quantos mols existem aqui? Porque você vai ter que calcular o ΔH de formação para esta quantidade em mol. Quantos mols existem aqui? Então, você calcula o ΔH, equilibra a reação. Eu vou deixar ela porque ela é muito bacana, porque ela faz justamente aquele jogo de questões, de conteúdos, né, que eu falei no início. Olha só, equilibra a reação química aqui, vê certinho os coeficientes, determina o ΔH. Em cima disso aqui que você está fazendo. Depois de determinar o ΔH, esse ΔH que você encontrou aqui vai estar para aquela quantidade em mols que você determinou no balanceamento. Que eu não sei qual é, você que vai determinar. Descubra a quantidade em mols dos 600 miligramas, essa quantidade vai estar para X, e aí você faz uma relação e consegue encontrar a resposta. Fácil? Muito. Parece difícil? Parece. É difícil? Não é. Mas o cara ia fazer o seguinte, ó. Ele ia esquecer desse dado. Ele quer saber, ó, calcule a variação de entalpia na decomposição de 600 miligramas. Então, eu tenho que saber quantos mols tem aqui dentro dos 600 miligramas de nitroglicerina para determinar, a partir dessa quantidade em mols, a formação para esta quantidade, tá? Então, determine a quantidade teórica, faz a reação, equilibra a reação, já está escrita aqui a reação, faz a quantidade teórica e aí calcula o ΔH. Beleza? Tranquilo? Muito. Número 2, deixa eu ver o número 2 aqui, deixa eu ver, que ele pede utilizando a lei de Hess. Tá, tudo bem, ó, outra de lei de Hess, ele diz o seguinte, utilizando a lei de Hess, coloque as equações 1 e 2 no sentido correto, de modo que a combinação dessas equações obtenha-se a equação da reação entre o magnésio e o CO. Qual é a reação de formação entre o magnésio e o CO? A reação, utilizando a lei de Hess, o extintor de incêndio, deixa eu ler lá em cima porque eu pulei lá. Apagar a chama ou diluir. Entretanto, não serve para qualquer tipo. Por exemplo, o extintor de CO2 não pode ser usado na chama do magnésio. A chama de magnésio é produzida pela reação com oxigênio, como mostrado na equação 1. Tá, então aqui tem a reação do magnésio com o oxigênio, como mostrado na equação 1. Entretanto, o magnésio também reage com o CO2, removendo os átomos de oxigênio do CO2 e produzindo MgO e carbono elementar. A formação de CO é da... então aqui, ó, utilizando a lei de Hess, coloque as equações 1 e 2 no sentido correto, de modo que a combinação destas equações obtenha a equação da reação entre o magnésio e o CO.
Então, eu tenho que escrever a equação do magnésio e CO. O magnésio também reage com o CO2. Então, o magnésio também reage com o CO2, formando MgO mais carbono elementar. Agora, eu equilibro essa bagaceira toda aqui, ó. Tem um carbono, 2 oxigênios, coloco um 2 aqui, vem um 2 para cá. Então, a gente tem as expressões Mg mais oxigênio, formando MgO. Tem os estados físicos, tá? CS, carbono sólido, né? Mais oxigênio. Não equilibrei, não. Depois eu equilibro depois. CO2. Lógico, né? Professor, CO2. Então, agora aqui eu equilibro, coloco um 2 aqui, coloco um 2 aqui. Aqui tem 2, aqui tem 2, está tudo ok. Então, eu tenho que organizar essa expressão de modo que eu obtenha essa, ó. Mg mais CO formando MgO mais carbono elementar, né? Tem um 2 aqui e aqui. Então, eu tenho que organizar essas expressões de modo que eu obtenha a outra. Bom, é só você saber que uma vai inverter. Qual? Essa. Então, fica CO2 formando C sólido mais oxigênio, né? Então, você elimina os oxigênios, muito fácil. 2Mg. Estou resolvendo tudo agora com vocês, hein? Mais CO2 formando 2MgO mais CO. Mais CO, mais C. Pronto. Né? Obtive a equação. Então, a gente inverteu a segunda lá. O que ele pede depois, na letra B? Calcule o valor da variação... Calcule o valor, a reação... Meu Deus do céu. Calcule o valor da variação de entalpia da reação entre o magnésio e o CO. Mostre como chegou a esse valor. Bom. O que eu faço agora? Eu inverti esse aqui, né? Ficou positivo. Não multipliquei, não dividi por nada. Os coeficientes já estão aqui, é tudo 1. O coeficiente disso daqui é para essa expressão desse jeito, então já é o mínimo aqui, são esses. Lembra que se eu dividir tudo por 2 aqui fica meio, então não é interessante. Aí você pega e soma, então, menos 1.200, porque manteve essa equação de cima, ó. Ela se manteve a mesma. Eu invertia de baixo. E pela lei de Hess, depois de inverter, eu somo, né, os ΔHs. Então, os ΔHs do menos 1.200 manteve, mais 400. Então, aqui a gente vai ter um ΔH de menos, né? É quilojoules ou joules? Eu sempre me perco, não olho as unidades, eu sempre me perco. Kilojoule. Pronto. Ela é exotérmica. Ela é exotérmica ou endotérmica? É exotérmica porque o valor do ΔH é negativo. Em termos comparativos, qual reação envolve maior variação de calor? A oxidação do magnésio por oxigênio ou por CO2? Justifique sua resposta. Em qual reação ocorre maior variação de calor? A oxidação do magnésio por oxigênio ou por CO2? A do oxigênio.
O valor é de menos 1.200 e da outra. Então, a variação de calor é maior aqui, na primeira. Ah, cadê? Aqui. Ok? Fácil. Beleza, tranquilo. As outras expressões, todas as outras, elas estão. Lei de Hess, equação, ó. Lei de Hess, entalpia de formação, calcule o ΔH para cada uma das reações, tudo exatamente. Escreva a equação química balanceada, nananã, calcule o ΔH, calcule a massa, sempre trabalha, ó. E a guia das EMESCAN, são 13 questões. Tudo bem? Tem alguma pergunta em relação a esta parte, especificamente? De termo? Porque eu estou fazendo meio que um resumo não, uma revisão já para nossa prova, né? Então, fica atento a essa aula de hoje aí, para poder dar uma estudada revisional depois. Né? Focar no capítulo 10, que é isso que a gente está fazendo. Claro que tem os capítulos de 11 a 14, de 11 a 13 que eu pedi lá, 14 não, que eu vou fazer a lista, ainda não fiz, tá? Vou fazer ainda a lista para vocês. Vamos lá, então? Cinética, pessoal. Trabalhar com cinética, ficar atento, principalmente à expressão da lei de velocidade e os comportamentos das reações quando a gente altera os fatores que interferem nas velocidades das reações. Então, no caso aí a gente tem, mais uma vez, ó, a reação do ferro com solução aquosa de HCl libera cloreto de ferro, 2 hidrogênio e calor. Considere a reação entre um prego de ferro e uma solução de ácido clorídrico descrita pela equação. A velocidade da reação pode ser determinada de diferentes maneiras e representada graficamente entre os gráficos apresentados a seguir. Nossa senhora, viram que eu fui lendo sem vírgula, sem ponto, só fui lendo, né? Representada graficamente. Entre os gráficos a seguir, aquele que representa corretamente a velocidade dessa reação é. Então, a gente sabe, por exemplo, que aqui, ó, a concentração desse cara, a gente já sabe aqui de início, por exemplo, é claro que não precisa fazer isso, que eu estou fazendo aqui, mas é importante você ter dar essa olhadinha assim, esse olhar. Isso daqui, ó, é que vai determinar a velocidade da minha reação, não é verdade? A lei de velocidade, ela depende dos reagentes. Um R parece um V. A velocidade da reação, ela depende dos reagentes, né? Então, é a concentração do F, vou considerar ela como elementar, tá? A concentração do HCl ao quadrado. Então, perceba o seguinte, aqui, isso daqui é 1, é constante. Sabe por que é constante? Porque é sólido. Concentração de sólidos são constantes, igual a 1. Então, nas expressões, você corta. Então, quer dizer que a velocidade dessa reação, ela é dependente exclusivamente desse cara aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem que ver se os gráficos eles se comportam de acordo com essa tendência ou qual é o gráfico que melhor representa aí a velocidade da minha reação. Ó, o que acontece? Aqui ele está marcando o volume de H2, né, a quantidade produzida pelo tempo. Então, ó, perceba que o volume do H2, com o passar do tempo, ele vai aumentando. Faz sentido, porque como ele está sendo produzido, quer dizer que produtos tendem a aumentar a sua concentração com o passar do tempo. No caso aqui, como é um gás, é volume. Ok. Então, quer dizer, pode ser. Isso pode ser. Eu não sei as outras opções, eu tenho que ver. Massa de ferro. Olha só. A massa está aumentando com o passar do tempo. O ferro é um reagente. Então, não pode ser. Por quê? Ela teria que diminuir. Massa de FeSL2. Com o passar do tempo, ela está diminuindo. Muito pelo contrário, ele é um produto, deveria aumentar com o passar do tempo. Não sei em qual quantidade, mas deveria aumentar. E além disso, se é produto, a concentração inicial dele é 0. Não pode ser
lá em cima, né? Porque não dá produzido. Concentração do HCl, ó, faz o processo totalmente contrário. Essa daqui poderia, por exemplo, ser a do FSL2. Porque, olha lá, ela está aumentando com o passar do tempo. Então, errado. Concentração de HCl, ela diminui com o passar do tempo. Ok, cadê? Concentração do FSL. Olha lá, de novo, parecido com essa aqui de cima, só que, né, fazendo um processo diferente, está alta e cai com o passar do tempo. Então, aqui é a letra A mesmo, né? Por que a letra A? Porque é a que faz mais sentido, é a que representa corretamente. Por quê? Porque ela indica que com o passar do tempo, né, até atingir, evidentemente, um patamar ali que a gente vai conhecer como equilíbrio futuramente, a concentração do hidrogênio ela tende a aumentar. Óbvio, volume. Então, ok, produto. Letra A. Fácil de análise. Questão 2 é outra questão fácil. Foram obtidos os seguintes resultados, ele quer saber o quê? Calcule a velocidade média. Quando eu peço a velocidade média, eu quero que você calcule o delta da concentração de X, ou delta mol de X, dividido pelo delta T. Perceba aqui, minuto, então eu posso usar esses valores, mol por litro, então eu posso usar os valores, delta T. Então aqui fica fácil, né? A velocidade média vai ser igual à concentração, lembrando que em módulo, né? Em módulo, que é a concentração final, 0,36 menos 0,80 em módulo, dividido pela variação de tempo, que vai ser sempre positivo normalmente, né? Não tem como a variação de tempo vai ser positiva. A variação de concentração ela pode ser negativa ou positiva, porque pode ser um produto ou, aqui nesse caso, é um reagente, então faz sentido ela ser negativa. Tá vendo? Faz sentido ela ser negativa com o passar do tempo, né? Porque os reagentes vão sendo consumidos ali ao longo do nosso processo. Então, aí você faz a diferença entre esses dois, é claro, em módulo, 0,44 dividido por 20, né? Então, aí a gente vai ter, basicamente, 36, com a velocidade média da reação. Tá, com a velocidade média. Eu cometi um erro aqui. Tem um erro que eu estou cometendo aqui. Aqui eu achei, quer dizer, nem terminei. Aqui vai dar 0,022. Vamos lá. Esse valor que eu encontrei aqui, ele é um valor de velocidade média da reação ou ele é um valor de velocidade média da minha substância? Substância. Então, o que eu tenho que fazer com ele ainda? Dividir pelo coeficiente. Exato. Então, para quando eu calcular a velocidade média da minha reação, aqui é da substância. Você pode fazer até direto, já multiplicar aqui embaixo, né? Dá no mesmo. Aí, Luana, tá vendo as simplificações que eu falo? Se eu multiplicar aqui, né, por 2 logo direto, então eu já tenho a velocidade média da reação. 0,22 mol por minuto, mol por litro por minuto, né, por minuto, dividido por 2, que aí vai dar a letra A. Moleza? Muito. Fácil? Fácil. Muito. Jesus, vamos ver mais. Pegar mais 4 minutinhos aí pra gente encerrar. Olha aqui, essa daqui é outra de interessante, se você consegue relacionar os fenômenos de combustão
Completa e incompleta. Aí ele fala assim, o monóxido de carbono é um gás inodoro e sem cor formado pela combustão incompleta de qualquer material orgânico. Ó, já tá te dando uma dica para quando você for fazer qualquer outra questão. Qualquer material orgânico que sofre combustão incompleta produz CO. Orgânico quer dizer que vai ter átomos de carbono ali. É um gás altamente venenoso, pois reage com hemoglobina nas hemácias do sangue, formando carboxiemoglobina, que torna a hemoglobina incapaz de capturar o oxigênio e realizar assim a troca gasosa, né? Então você fica mais contaminado. As etapas verificadas na combustão do carvão são as seguintes, nessa ordem. Então o carvão sofre aí, ele já deu o coeficiente aqui, então você mantém, porque provavelmente vai ser só análise. Aqui você também, mas de preferência não deixe isso, tá? Porque pode atrapalhar cálculos. Então, você tem aqui a formação do CO e depois o CO reage novamente formando CO2, tá vendo? É uma etapa. Dessa maneira, verifica-se a produção de maior quantidade de CO. Então, eu quero produzir mais CO. Em qual condição? Vamos lá. Então, para eu produzir mais CO, eu tenho que ter uma combustão incompleta. Aí, olha só que interessante. O que é uma combustão incompleta? Uma combustão incompleta, ela acontece quando? Quando a quantidade de oxigênio presente no meio não é suficiente para queimar todo o material. É por isso que ela é incompleta, porque tem a diferença, a combustão completa e incompleta. A gente falou isso em química orgânica. Combustão completa, a quantidade de oxigênio é suficiente para converter todo o material em gás carbônico. Combustão incompleta, a quantidade de oxigênio ela é inferior ou ela é menor à quantidade necessária para queimar aquele material. Então, produz o CO. Então, eu já sei que como é incompleta e que eu dependo de uma quantidade baixa de oxigênio, não pode ser nem a letra D e nem a letra E. Por quê? Porque aqui ele fala em maior quantidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio... Olha só o que eu falei. Quanto mais oxigênio disponível no meio, mais completa é a queima. Então, não pode ser uma das duas. A ausência de O. Nem a letra C, porque a queima, para ela acontecer, ela tem que acontecer com oxigênio, seja em maior ou menor quantidade. Então, pode ser a letra A ou a letra B. Só que aí você percebe uma diferença, que ali, o que está de diferente da letra A para a letra B? O tempo que acontece. Então, vai ser produzido uma maior quantidade quando? Uai, então quando eu tiver menos oxigênio, tá. E que esse material queime de forma também mais o quê? Mais lenta, evidentemente. Então, aqui fica a letra A, ó. Menor a quantidade de O2 para ser incompleto. Menor tempo de combustão, porque aí eu vou produzir mais. Ao longo do tempo, será produzido mais CO. Entende a relação que ele fez? Porque maior o tempo quer dizer, tem pouca quantidade, a reação acontece muito rápido, então quer dizer que a quantidade de carvão foi consumida rapidamente e produzido pouco gás carbono, pouco CO, monóxido de carbono. Agora, pensa num tempo menor. A reação vai se processando, então a quantidade ela vai aumentando também. Então fica a letra A, menor quantidade, menor tempo. Né? Fácil. Ó. Ô, Gustavo. Oi. No caso, o número de mols, tipo, a quantidade de substância é diretamente proporcional à velocidade? A concentração, sim, né? A concentração, né? Que vai, na verdade, não é o número de mols, mas é a concentração. A velocidade média da reação, ela é diretamente proporcional à velocidade média, não à velocidade da reação. A velocidade média da reação é diretamente proporcional à concentração e ao número de mols da substância X.
Já a velocidade da reação, ela depende da concentração. Então, concentração, a gente sabe que é uma relação número de mols ou massa por volume. Então, depende disso aqui. Entendeu? Consegui responder? Ela é diretamente proporcional. Uhum. Só que são duas coisas distintas. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração da substância, né? E aí, efetivamente, ao número de mols e tal, mas só que é uma relação que vem de concentração, enquanto a velocidade média, ela também depende diretamente do número de mols. Aí mais diretamente ainda do que a velocidade da reação. Beleza? Então tem essas duas diferençazinhas básicas aí. Aqui é um processo de fatores que interferem na velocidade, ó. Falou em triturar, falou em alguma coisa, né? Provavelmente vai falar sobre superfície de contato, mas vamos ver. A digestão se inicia na boca com a trituração dos alimentos, a mastigação e salivação. Deve tornar o alimento pastoso, facilitando o processo digestivo. Quando há ansiedade, o controle da ingestão de alimentos é prejudicado. E muitas vezes comemos mais. Verdade. Isso é muita verdade. Quando mastigamos bem, automaticamente estamos trabalhando com a ansiedade. Ó, não sabia. Então tá, vou tentar fazer essa técnica para diminuir minha ansiedade, mastigar mais devagar. Não consigo, aí eu começo a engolir a comida rápido. Promovendo a saciedade fisiológica, saciedade verdadeira. Isso é verdade também. Eu faço esses testes, é muito verdade. Então, não coma em menos de 20 minutos cada refeição. Fala isso pro meu chefe. Não o meu chefe daqui da escola, fala isso pro... Fala isso para as escolas que eu trabalho. Ok. Qual fator acelera a reação quando mastigamos bem o alimento? Tritura, né? Macé, transforma em massa, em partículas. Superfície de contato. Mastigar é triturar. Então, triturou. Não. Muito fácil. Ó, deixa eu ver o que eu achei aqui. Aí tem mais questões, tá, pessoal? Essa daqui é muito legal, ó. Façam essas de gráfico, é bacana. Cadê a questão da IMESCAM? Aqui, eu botei aqui, ó. Duas questões, duas na prova de 2020 caíram duas questões de cinética e perceba que o seguinte, normalmente as questões de cinética que envolvem na prova, ó, são gráficas ou trabalham com fatores que interferem no equilíbrio. Mas isso não quer dizer nada, tá? A lei de reação também é muito importante. Então aqui, ó, ele vai citar, o professor misturou os reagentes A e B na mesma concentração e os alunos observaram até que tempo a reação terminasse totalmente. Num segundo experimento, então, ele fez um primeiro experimento, aí você vai fazendo. Você que vai montando a tabelinha. Então, ó, primeira experiência, as concentrações são iguais, sei lá, 1 e 1. Não importa, ele não falou, então vou usar 1, porque é fácil. Na segunda experiência, o professor dobrou a concentração de A, então foi para 2, e manteve a concentração do primeiro experimento, então manteve em 1. Né? Lembrando, são valores hipotéticos isso, só para ilustrar. E a reação química se encerrou na metade do tempo em relação ao primeiro experimento. Então, se a velocidade aqui foi x, aqui vai ser x sobre 2, né? É aquele lance matemático. No terceiro experimento, o professor, em relação ao primeiro, manteve a concentração de A e quadruplicou a concentração de B. Os alunos observaram, então, que no terceiro experimento, que o tempo para que a reação completasse demorou metade em relação ao primeiro experimento. Ou seja, no segundo, manteve a concentração, se encerrou pela metade do tempo. Ok, dividido por 2. E aqui a mesma coisa, então, né? X sobre 2. Significa o quê? Não, aqui é X.
Então, ó, aqui você monta a tabelinha, monta a expressão de velocidade, faz os coeficientes e, ó, marca. Eu não vou marcar, evidentemente. Marca uma das opções. Eu já te dei tudo aqui, então termina aqui. A expressão matemática representa a lei de velocidade, V igual R, K, desculpa, eu chamo de R, mas é K, A elevado a alguma coisa, B. Isso. Beleza? Perguntas. Agora a gente já vai dar, eu acho que já até me derrubaram da sala. Perguntas. Olha só, essa aula vai ficar imensa lá no Alunos Book, mas, né, é importante que ela fique bem grande. São 2 aulas, mas depois vocês deem uma analisada para poder, tá, visualizar. Beleza, pessoal? Depois, quem for terminando, é importante que você tenta fazer. Quem for terminando, me fale que eu vou passar o gabarito dessas questões para vocês, né? Eu já estou com eles prontos também, é só enviar. Mas é importante você tentar antes de eu enviar o gabarito, porque senão não adianta nada você ficar pegando as respostas e aí depois chegar lá na frente você não conseguir fazer as questões porque você não fez, enfim, né? Tem aquele problema. Beleza? Então, ó, eu vou liberar vocês porque a gente já passou até bastante do tempo. Quem tiver alguma dúvida, me procure lá no WhatsApp sobre algum exercício desse da lista, tá? Tá aberto lá para vocês procurarem durante essa semana, hoje, amanhã. Final de semana eu acho que eu não estou em casa no sábado, mas da segunda-feira para frente tô em casa de novo, tá bom? Então, até amanhã, na verdade. Eu ia falar bom final de semana, não, mas até amanhã. Boas próximas aulas aí para vocês, tá bom? Até mais. Vou derrubar todo mundo, hein? Fui!